Ok, pessoal, voltando aqui para o ponto onde a gente estava discutindo, aqui eu apaguei a lousa e coloquei novamente aqui a expressão que estava aqui embaixo, tá? Então, no fundo, isso aqui é a definição de integral definida de uma função contínua, né? A gente já falou o que cada uma dessas parcelas aqui significa. Esse aqui a gente chama de soma de rima. Esse ponto x e estrela, a gente tem que lembrar que ele é tomado dentro do iésimo intervalo lá que eu dividi o meu intervalo AB inicialmente. Nesse ponto é chamado ponto amostral. Tá? No caso da função f de x igual a x quadrado, a gente tomou esses pontos amostrais. No caso Rn, a gente tomou o limite superior do intervalo, né? A gente pegou sempre o limite superior e o retângulozinho, então, a união dos retângulozinhos englobava a região em que eu queria calcular a área. No Ln, que é quando eu pegava o extremo inferior, ou seja, o x e estrela é o xi menos 1, então a união de todos os subretângulos, naquele exemplo em particular, está contido dentro da região, tá certo? Bom, aqui eu só preciso que a função seja contínua. Propriedades que eu vou apresentar agora são as propriedades dessa integral. Bom, a primeira delas é, se f de x for uma função não negativa em AB, então a integral de A até B da função f de x dx fornece a área sob gráfico de f entre x igual a A e x igual a B. Ou seja, essa é a primeira observação de fato. A propriedade de fato foi o que motivou, né, a definição dessa integral definida. Nosso primeiro problema apresentado aqui na lousa foi, dada uma função contínua e não negativa, como faço para calcular a área sobre a curva, né? E aí, no final das contas, a gente chegou nesse limite. Tá certo? A segunda observação é, se f de x for... Bom, aqui só para fazer um desenho, então se eu tenho uma função assim, A, B, e se esse cara tem um certo A, de área A, então A é dado exatamente por esse número. Isso é um número real, né? Isso aqui é uma soma, a soma de rima é um número real para qualquer n, portanto isso aqui é um limite de uma sequência de números reais. Tá certo? Bom, se f de x é negativa ou não positiva em AB, então, veja que se f de x é não positiva, significa dizer que o gráfico dela é uma coisa assim, que está o eixo x, que está o A, que está o B, e aqui eu tenho uma certa área que eu vou chamar de A, tá certo? Então a integral de A até B de f de x dx vai me dar exatamente o oposto da área dessa região. Ou seja, a área, por definição, é algo positivo, só que, pelo fato da função não ser não positiva, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ter exatamente menos a área. Isso não é difícil de ver, porque, veja, se a função f é uma função negativa, então isso aqui é sempre negativo. Veja que esse ΔX, se o A está para trás do B, esse ΔX é sempre um número positivo. Então isso aqui é um número positivo e essa coisa é um número negativo. Bom, mas esse número negativo eu posso escrever como menos e menos do lado de fora. Ou seja, eu posso botar um menos com menos para cancelar. Então eu teria esse limite aqui, essa integral como sendo menos o limite de menos f, e como a f eu estou supondo não positiva, menos f está nas condições de cima. Portanto, isso aqui vai dar o gráfico, ou a área abaixo da curva, só que do relativo. Tá certo? Como tem um sinal contrário, e rebater aqui não muda a área, porque isso, a simetria não vai alterar
o formato da região, então você já obtém de forma imediata aquela propriedade, tá certo? A terceira propriedade é que integral de A até B de f de x dx é igual a menos a integral de B até A de f de x dx. Que também é uma propriedade que não é difícil de você ver, porque quando você calcula essa integral de A até B, o que você está fazendo é calcular esse limite. Onde você tem aqui a função f e o Δx, imagina que o A está para trás do B, se o A está para trás do B, esse Δx é B menos A por 2, então esse negócio é positivo, né? Ao passo de que nesse outro caso eu tenho A menos B, ou seja, o que eu vou ter aqui, eu vou ter um menos Δx, com menos aqui novamente, pela mesma razão, você tem que quando eu troco a posição dos limites de integração, a integral muda de sinal e em particular, integral de A até A de f de x dx é igual a zero. Né? Se a função é positiva, o que eu estou fazendo aqui é tentando calcular a área embaixo da curva entre x igual a A e x igual a A. Então, ou seja, não tem área ali naquela região. Tá certo? Quarta propriedade. Essas propriedades aqui, embora elas possam ser todas demonstradas, eu não vou fazer essa conta aqui, mas elas podem ser encontradas facilmente. Tá? O que eu estou querendo fazer aqui é convencê-los de que, de fato, essas propriedades seguem da definição. Tá? A próxima propriedade é que se a função f de x é uma função constante, então a integral de A até B de c dx é c que multiplica b menos a. Né? Lembra que quando a função é uma função constante, se o c é positivo, isso aqui vai me dar a área sobre a curva, se é negativo é menos a área. E a região aí que eu tenho é um retângulo, portanto é um retângulo de base b menos a, e a altura é isso. Então eu tenho imediatamente, porque isso aqui é a área do retângulo. Ok? Muito bem. Uma outra propriedade, propriedade 5, se eu calcular a integral de a f de x mais g de x, imagina que eu tenho duas funções contínuas e eu quero calcular a integral da soma das duas funções, sendo ambas contínuas no intervalo, então a soma também é dx, isso aqui é a integral de a até b de f de x dx, mais integral de a até b de g de x dx. E também não é uma propriedade difícil de ver, porque quando eu quero calcular essa integral, pela definição eu tenho que calcular esse limite. Nesse limite, aqui vai aparecer um f aplicado no x e estrela, mais g aplicado no x e estrela, multiplicado pelo Δx, que eu posso distribuir e separar em duas somas. Né? Separo em duas somas, como cada uma das somas em particular tem limite, o limite da soma é a soma dos limites, e eu tenho essa propriedade, tanto para soma quanto para diferença. Ou seja, se eu tenho o limite, a integral de f de x mais g de x, então isso vai dar a integral de f mais a integral de g. Se tiver a integral de f de x menos g de x de a até b, então eu tenho a mesma coisa aqui, só que com sinal de negativo. Uma outra propriedade imagina que eu pego um ponto C entre A e B e eu quero calcular a integral de a até b de f de x dx. Depois eu quero calcular a integral de a até c de f de x dx, que eu poderia fazer isso, sim, eu estou no intervalo AC. E depois eu tenho a integral de c até b de f de x dx. Né? Observa que se a função f é uma função positiva ou não negativa, então cada uma dessas integrais me dá uma área. Deixa eu fazer uma figurinha aqui, só para a gente ver o que eu quero concluir ali com aquela propriedade 6. Né? Eu tenho uma função, estou supondo aqui uma função positiva, aqui está o b, aqui está o a, e o que eu disse foi que eu tomei um c entre a e b. Então o que eu estou fazendo aqui é calculando a integral de a até c da f de x dx, isso vai me dar essa área, tudo bem? Então esse pedaço me dá essa área, A1,
Isso aqui dá exatamente A1. A integral de C até B me dá a área dessa outra região, que eu vou chamar de A2. Isso aqui me dá A2. E observe que quando eu somo essas duas quantidades, A1 com A2, o que eu tenho no fundo é a área embaixo da curva entre A e B, que é dado por esse cara, ou seja, essas duas coisas são iguais. Em outras palavras, eu pego qualquer ponto C dentro do intervalo AB e calculo a integral de A até esse primeiro passo, e depois sigo até B, é a mesma coisa, somando essas duas coisas, é a mesma coisa que ir de A até B, calculando a integral direto. Claro, essa demonstração aqui é uma mostração feita para o caso em que a função f é não negativa, mas essa propriedade vale de maneira geral, tá certo? E por fim, para a gente concluir aqui uma observação importante é que essa construção da integral definida, e a integral é algo que a gente vai lidar daqui até o final do curso, ou seja, nas próximas aulas a gente vai continuar falando de integral definida, integral indefinida, mas sempre integral, então a gente vai tirar várias consequências dela, propriedades, um pouco mais de propriedades, como calcular essas coisas, né, para funções mais gerais. E além disso, a gente tem também que apresentar algumas aplicações. Então, ou seja, a gente tem que ter em mente que a partir daqui a gente vai fazer eu construí uma gama bastante razoável de teoria em cima desse contexto, mas tem que ter sempre em mente qual que é a primeira motivação para a definição dela, ou seja, que isso aqui dá uma maneira de calcular a área abaixo dessa curva y igual a f de x, quando a função f é uma função não negativa. Tá? Então vamos fazer um exemplo que a gente já é capaz de fazer. Imagina que eu quero calcular a integral definida de 0 até 2 da função raiz de 4 menos x quadrado dx. Tá? Olha só, bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a função y igual a f de x é essa coisa, que é sempre maior ou igual que 0, no intervalo onde eu estou trabalhando. Intervalo é o intervalo 0, 2. Os limites de integração aqui me dizem qual que é o intervalo de interesse. Bom, a função é uma função positiva ou não negativa dentro dessa região. Portanto, eu já sei o que esse negócio calcula. Eu sei que isso aqui fornece a área sobre a curva. Tá certo? Entre x igual a 0 e x igual a 2. Tá. Bom, se eu for capaz de desenhar o gráfico dessa função e souber calcular a área abaixo dessa curva, então eu sei dizer quanto que vale essa integral. Bom, o que eu vou fazer aqui para ver que curva é essa? Observe a expressão da função y igual a f de x, que é sempre maior ou igual que 0, eleva os dois membros ao quadrado, e que eu vou ter y quadrado igual a 4 menos x2. Ou seja, x quadrado mais y quadrado igual a 4. Tá? O que isso diz? Isso diz para mim, isto é, o gráfico de f é um arco de círculo. Tá certo? Ou seja, eu sou capaz de desenhar o gráfico dessa função, porque é um arco de círculo. Observa aqui que a função satisfaz a equação do círculo x quadrado mais y quadrado igual a 4, ou seja, um círculo de centro na origem e raio 2. Então, desenha o gráfico dessa função. Aqui está o 0, aqui está o 2, e o gráfico da função é exatamente essa curva. Ou seja, o arco que está no primeiro quadrante, o arco do círculo x2 mais y2 igual a 4, que está no primeiro quadrante. Portanto, a região que eu quero calcular a área é essa aqui. Ou seja, e pela simetria da figura, né, eu sei que o círculo na origem é simétrico aqui em relação aos eixos.
Como aqui eu tenho 4 porções, tenho 1, 2, 3, 4 porções, essa região aqui tem 1/4 da área. Portanto, aqui usando a fórmula da área do círculo, que é π vezes o raio vale 2, ao quadrado, divido por 4. 2 quadrado por 4, 2 quadrado é 4, por 4 dá 1, ou seja, essa integral é uma integral que eu sei calcular e dá π. Integral de 0 a 2 de raiz de 4 menos x2 dx é π. Se eu quisesse um exemplo 2, imagina que eu quisesse calcular a integral de menos 2 até 2 de 4 menos x2 dx. Tá certo? Bom, a função é a mesma, ela continua sendo não negativa na região onde eu estou calculando, isso aqui é uma raiz quadrada, só que agora eu mudei o intervalo de integração. Ao invés de 0 até 2, o limite inferior, eu estou tomando menos 2. Significa dizer que eu estou partindo desse ponto até aqui. Então eu tenho o gráfico dessa função, é toda essa curva completa aqui, e eu tenho ainda esse outro pedacinho a completar. Ou seja, a área essa integral vale metade da área do círculo. Então dá π 2 quadrado sobre 2, que é 2π. Tá certo? Né? Se você observar de forma bem imediata, você consegue mostrar que se você calcular de forma independente essas duas integrais que eu estou colocando aqui, a soma vai dar o valor de cima, né? Essa daqui é essa que eu acabei de calcular. Se eu quisesse calcular a integral dessa coisa de menos 2 até 0, seria esse pedaço. Então eu estaria calculando essa área, que também dá π. Essa aqui é π, 1π, 2π. Tá certo? Bom, uma outra propriedade de integral definida que me ocorreu aqui agora é a seguinte. Tá? Então eu falei acho que 6, vou falar de uma integral, propriedade 7. Imagina que você tenha uma função f de menos a até a, tal que f é par. Tá? Tal que f é par. Tá certo? O que eu posso dizer? Então, o que eu posso dizer da integral de menos a até a da f de x dx? Tá? Eu posso dizer tranquilamente, isso é uma propriedade, que essa integral se relaciona com essa outra integral, ou seja, a integral de f de x de 0 até a, por essa fórmula. Tá? E a forma de ver isso, eu vou fazer um desenho para convencê-los de que de fato essa coisa acontece. Observe o seguinte, imagina que essa função é uma função não negativa, para eu poder usar o significado geométrico dela. Então imagina que aqui está o 0 e que a função f faz isso aqui. Tá certo? Ou seja, esse é o gráfico da função f. Ora, mas se a função f é uma função par, a gente lembra que funções pares, elas têm a propriedade de que o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Então você tem uma coisa assim, não está tão simétrico, mas ou seja, o lado de cá é um espelho do que acontece do lado de lá. Isso significa dizer que isso aqui eu tenho uma certa área A, do lado de cá, pela simetria, eu tenho uma área A também. Então a integral de menos A até A, que é calcular essa área completa, vai dar 2 vezes a área de 0 até 1. 0 até A. Perdão. E se eu quiser usar um pouquinho mais essa informação, se f é ímpar, então, explorando um pouquinho mais essa questão da simetria, integral de menos a até a de f de x dx, isso aqui vai dar exatamente 0. Por que isso vai dar 0? Lembrando, eu estou supondo que a função é contínua. Então vamos pensar que essa função
Vamos fazer o seguinte desenho. Vamos pensar que a função é uma coisa assim. Tá? Aqui está o A. E estou tomando que no 0 vale 0. Se essa função é uma função ímpar, então o que eu tenho é que o gráfico é simétrico em relação ao eixo Y. Ora, em relação à origem, perdão. Se é simétrico em relação à origem, é que o gráfico faz uma coisa assim. E aqui eu tenho menos A. E a área que aparece aqui é a mesma área que aparece aqui. Só que quando eu calculo a integral de menos A até A de f de x dx, eu sei que isso é de menos A até 0 mais a integral de 0 até A. E como a função eu estou assumindo positiva, isso aqui vale A, né? Que é a área embaixo dessa curva. E de menos A até A, como o gráfico está para baixo, isso aqui dá menos A. Então, quando eu faço essa soma, dá 0. Tá certo? Bom, na próxima aula a gente vai seguir explorando essa definição nova de integral definida e ver que relação que essas integrais têm com o que a gente já conhece, tá? A gente se vê lá. Tchau!